dia, boa tarde, boa noite, ouvinte. Aqui é Andréia Marques e Helena White. Estamos com mais um programa do Boa Ideia no Ar. Esse programa nasceu da inspiração nossa, né, Helena? De querer divulgar, reconhecer os tantos talentos que a gente tem aqui em Campinas e na nossa região. Tem tanta gente boa fazendo coisas legais e a gente quer dar luz a isso, a gente quer inspirar com essas boas ações que outros também façam, né? A gente está passando por uma maré tão difícil, né? E queremos trazer um pouco de otimismo e inspiração para cada um. E, ao mesmo tempo, parar um pouco para refletir melhor sobre essas notícias que nos circulam no dia a dia. Será que é isso mesmo? Como que a gente pode fazer para refletir um pouquinho melhor e um pouquinho mais a fundo na análise desses problemas? O que causa e como a gente pode solucionar? E hoje nós estamos aqui com uma notícia que nos chamou muita atenção, que veio do site Cidade On. No dia 6 de junho, o site fez uma matéria sobre um problema muito comum na nossa região, que é a violência contra idosos. Vocês sabiam que nos últimos 3 anos a gente tem mais de 300 casos de violência contra idosos em Campinas? E a gente achou esse um tema muito importante e que está muito pertinho de cada um de nós, né, Helena? Quem não tem, terá um idoso à sua volta, né? Muitos de nós passaram a conviver com seus pais, avós, idosos mais perto de casa durante a pandemia, né? Mais cuidados. E isso, gente, trouxe um grande número de novos desafios, novas situações complexas, às vezes felizes, às vezes tristes, né? E aí a gente começou a pensar, será que a gente está preparado para envelhecer feliz, para envelhecer com saúde? Que problemas trazem hoje a questão do envelhecimento, né? O país está cada vez se tornando mais velho. Que bom, a qualidade não a qualidade de vida, a longevidade está se ampliando. Mas vale a pena ficar velhinho sem saúde, né? Então, como que a gente faz para endereçar todas essas questões? Como a gente pode se inspirar e projetar a nossa velhice de forma mais feliz? E para isso a gente trouxe hoje, né, Helena, 2 experts aqui nesse assunto, 2 especialistas que lidam no seu dia a dia com essa questão, que vão nos trazer dicas, né, e soluções de como elas estão vendo essas questões. A primeira é a Amable Neves, que é terapeuta ocupacional com mestrado em terapia ocupacional social. Ela é do SEI, Centro Educacional Integrado Padre Sente Capriotti. E a Marli Galvão, que é psicóloga social e terapeuta holística e que trabalha lá no Centro Comunitário Santa Lúcia. Bom dia, meninas, tudo bem? Vou começar aqui com a Amable. Amable, essa questão do envelhecimento é tão ampla que a gente fica assim um pouco perdido. Quando eu e Helena estávamos organizando a pauta, a gente vai falar envelhecimento. Sobre qual dimensão, sobre qual perspectiva? E aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho da política pública. Como que é a proteção ao idoso, né, em Campinas hoje? Certo. Bom dia a todos, aos nossos ouvintes, a Andréia, Helena, Marli, é um prazer estar aqui com a gente e com todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Então, como a Andréia disse, eu sou terapeuta ocupacional social, sou mestre pela UFSCar em terapia ocupacional social com interface em cultura e gerontologia social e faço tantas outras coisas, né, atreladas a questão cultural e aos conflitos culturais, trabalho com justiça restaurativa, comunicação não violenta. Então, tenho mergulhado nesse oceano dos conflitos sociais, das questões sociais, da violência, das violações de direito. E hoje, enquanto política pública, a gente tem a política da assistência social, política de assistência social, que é voltada para a garantia dos direitos e também dos deveres e da proteção social às pessoas em vulnerabilidade, em risco social, que estão passando aí por questões que permeiam
a vulnerabilidade e a violação de direitos. E hoje, dentro da política de assistência social, ela é dividida em proteção social básica e proteção social especial. A proteção social especial ela é dividida em 2 níveis, a média complexidade e a alta complexidade. Aí vocês devem estar se perguntando, mas Amábile, qual a diferença de tudo isso, né? A proteção social básica, ela está para prevenir os riscos sociais e as rupturas, as fragilidades sociais. Então, ela trabalha a nível da prevenção para evitar que a violência aconteça, a violação de direito venha a entrar na vida das pessoas. E já a proteção social especial, ela está para quando algo já aconteceu, para quando a violência ou a fragilização de vínculos já foi instalada naquele seio familiar, naquela comunidade. E a proteção de média complexidade, ela acontece, ela é ofertada quando os vínculos eles estão fragilizados e algumas rupturas familiares e comunitárias já aconteceram. Quando algumas violações de direitos, violências ou indicadores de violências, eles estão presentes na vida das pessoas. E a proteção social especial de alta complexidade, ela já é para quando esses vínculos estão completamente rompidos. Então, quando aquela violência ela já foi tão gritante, tão forte na vida daquela pessoa, que ela já não consegue mais estar ali vinculada à sociedade, a algum pertencimento social. Então, ela já está com vários direitos aí violados, extremamente fragilizada, extremamente marginalizada. Dá um exemplo para a gente. Então, por exemplo, os lares de idosos de longa permanência seriam um exemplo desse de alta complexidade? Exatamente. As instituições de longa permanência, elas estão para quando, por algum motivo, aquele idoso ele já não consegue mais estar sendo cuidado pela sua família, seja por conflitos, seja por falta de familiares. Hoje essa é uma realidade social do nosso país. A gente tem muitos idosos que não têm parentes próximos ou família extensa, né? Família nuclear ou extensa seriam os termos técnicos, para poder cuidar deles. Então, nestes casos também... E o de média complexidade? O que vocês fazem? Porque eu entendo que o SEI, Santi Capriotti, é um atendimento de média complexidade. Exatamente. Eu sou coordenadora do Serviço de Proteção Social Especial no domicílio para pessoas idosas e pessoas com deficiência adultas. Que é um serviço que está preconizado pela política de assistência social e aqui em Campinas ele é executado pelo SEI. Nesse serviço a gente conta com uma equipe de 5 duplas técnicas compostas por psicólogos e assistentes sociais e para cada equipe técnica a gente tem 9 cuidadores sociais e eu enquanto coordenadora e nós atendemos as 5 regiões de Campinas. E aí, quando o nosso serviço entra? Ele entra quando tem uma violência instalada, uma violação de direitos ou indicadores. Então, por exemplo, indicadores, quando tem sobrecarga do cuidador familiar, quando a renda é precária, não é suficiente para cuidados, quando tem conflito familiar, quando tem doença crônica, ou quando tem quando tem a violência instalada, que seria violência financeira, violência psicológica, violência física, abandono. Então, estes são alguns critérios para a nossa entrada na vida do usuário. Então, geralmente são usuários que, infelizmente, não estão esperando pelo nosso serviço. São usuários que chegam a nós por meio de relatórios, denúncias da comunidade, dos serviços que estão no território. Amábile, a gente ouve falar muito de que a grande sacada para você viver bem são as relações sociais. A gente assistiu outro dia um videozinho de uma senhora dizendo envelhecer bem é envelhecer com grupos sociais, porque você precisa conversar, você precisa ter rede. Nessa média e na alta e também na básica, que nós vamos conversar depois com a Marli, a rede social, a rede comunitária faz toda a diferença, né? Não só pela sociabilização, a pessoa se sente bem porque ela está sociabilizando, como pela proteção mesmo. Então, eu queria entender um pouquinho mais como que você vê isso.
Exatamente, Helena, assim, você falou tudo. Não é só a questão da sociabilidade que faz diferença na vida daquela pessoa, mas também o suporte social no sentido do auxílio com as atividades cotidianas, as atividades de autocuidado, como tomar um banho, comer, se vestir, fazer algo prazeroso ali dentro de casa, as atividades de vida prática também, porque não é pelo fato que a gente chegou na velhice, né, e nos tornamos pessoas idosas, que a gente não vai continuar pagando uma conta de banco, que a gente não vai continuar indo ao mercado, frequentando algum espaço de lazer. Então, tudo isso a gente precisa de suporte. Por que que precisamos de suporte? Porque a velhice é um declínio? Não, pelo contrário. Essa visão que a velhice é um declínio é uma visão biologicista, né, do processo de vida. Porque a vida ela é um percurso, ela é uma trajetória. A gente nasce precisando de apoio, cresce precisando de apoio. A vida adulta também é um momento da trajetória, do percurso de vida, onde a gente precisa de apoio. O tempo todo a gente está cuidando de redes, né? Quem é mãe não precisa de gente para ajudar a cuidar do filhote, né? Quem não é, mas tem aí um pet na vida, você precisa de um apoio para alguém que vai te, né, dar um suporte. Quando você tem que trabalhar até mais tarde, como é legal quando você tem aquele amigo, um parente que faz uma comidinha e te ajuda no corre do dia a dia. Todo mundo precisa de suporte. Então, quando envelhecemos, quando chegamos a esse momento da vida, né, porque nós, na verdade, a gente vai envelhecendo ao longo da vida. Quando chegamos à velhice, a gente continua precisando desse suporte, mas por que o suporte se torna ampliado? Porque, consequentemente, sim, a gente tem mudanças biológicas, né, que vão acontecendo, mas esse suporte ele é fundamental. Mas me fala, eu não sabia que existia este serviço de apoio, pelo que eu entendi. Vocês têm equipes que, uma vez identificado um idoso com esta vulnerabilidade, ou uma família que não consegue, por questões de renda, dar o suporte necessário àquele idoso, às vezes acamado, ou às vezes com alguma demência, Alzheimer, vocês vão até a casa desse idoso dar esse suporte, é isso? E aí eu fiquei pensando, nossa, uma cidade como Campinas, vocês dão conta disso, né? Porque eu imagino que seja um serviço, a gente fala de intensivo em tempo, né? Precisa. Eu fico imaginando a quantidade de idosos que eu conheço, precisaria muito tempo. Como que funciona? Então, Helena, Andréia, quando nós recebemos o caso, recebemos via CREAS, que é o Centro de Referenciamento Especializado da Assistência Social. Quando a gente recebe o caso, a gente vai até a casa, faz um estudo social dessa família, oferta o atendimento técnico e os cuidadores sociais vão até o domicílio diariamente. Claro, vai depender do plano de atendimento de cada família. Então, tem famílias que recebem esse apoio 3 vezes na semana, outras 2 vezes na semana, para auxiliar nas atividades cotidianas, as mais diversas possíveis e, claro, também entrar com a ação educativa e com a ação transformadora na vida daquela família, porque a ideia é que o nosso serviço ele entre para minimizar ou superar situações que geram violência. A ideia não é que nós fiquemos para sempre, pelo contrário, a gente precisa ser uma passagem. Então, na medida que a gente vai trabalhando com essa família, ofertando outras experiências, ofertando apoio, atendimento, trabalhando a história de vida familiar, porque tem situações de violência que perpassam todas as gerações, a ideia é que a gente vá diminuindo os atendimentos e caminhando para o desligamento. Então, nós ofertamos apoio todos os dias, atendemos 125 famílias, são 25 famílias por regiões, então, em média aí, podem imaginar, de 300 a 400 pessoas, mais ou menos. E tem gente em fila de espera? Como que funciona? Há uma demanda reprimida? Como que é isso? Existe, Andréia. Hoje, os casos, como eu expliquei, eles chegam via CREAS. Lá é feita uma triagem, um levantamento dos dados, uma checagem para ver se encaixa nos nossos critérios, para ter esses recortes que eu fui comentando. Uma vez feita essa triagem, é encaminhado para nós, então existe sim uma fila de espera. E, desculpa, e na pandemia, você acha que
como que esses idosos piorou essa situação na pandemia de vulnerabilidade, de agressões a idosos, tal. E como que a gente faz para não chegar a isso, né? Andréia, aumentou principalmente a sobrecarga do cuidador familiar, que isso vai desencadear na agressão física, na violência psicológica, nos conflitos. Aumentou muito as famílias extremamente empobrecidas, sem acesso à renda, sem acesso a trabalho, a lazer, a atividades culturais, a outras experiências. Os núcleos familiares passaram a conter um grande número de pessoas dentro das casas, isso consequentemente aumenta todos os atritos ali, os ruídos dentro de uma família. E aí, como que a gente poderia pensar numa prevenção? Porque eu falo que eu não gostaria de estar, né? Eu não gostaria de ser a pessoa a entrar na vida desse usuário. E para que a gente pudesse entrar menos na vida desse usuário, que a ideia seria essa, nós teríamos que fortalecer os espaços comunitários de proteção básica. A gente teria que fortalecer a prevenção, que é o campo de atuação da Marli, e vou trazer exemplos claros para vocês, né? Hoje, aqui em Campinas, a gente tem ainda vem sendo, né, desenvolvido aí o Centro Dia do Idoso, o prédio já está pronto, mas a gente ainda não tem nenhuma OSC executando, está caminhando o processo para execução, para que alguma OSC possa gerenciar, e ele vai estar posto para trabalhar a convivência, a sociabilidade, mas de idosos ainda em vulnerabilidade, ainda em questões que perpassam a proteção social especial de média complexidade. E o ideal seria aumentar os centros de convivência de pessoas idosas. Eu não sou daqui, venho do município de Vitória, Espírito Santo, e lá nós temos ainda, né, 5 centros de convivência para terceira idade que atuam exatamente na proteção básica para a população idosa. Você estava me falando que é em micro-regiões, né? Tem todo o bairro ali aí? Exatamente, André. Então, esses 5 centros de convivência para a terceira idade, eles estão distribuídos ao longo do município de Vitória, em micro-regiões, para poder abranger essas famílias e seus idosos de forma mais comunitária e territorializada. Acho que é bem por aí mesmo, né? A gente começar a falar um pouco da prevenção agora, eu queria que a Marli se apresentasse, porque é isso, a gente precisa prevenir, a gente precisa ter também média e alta complexidade, mas a básica é muito importante. A gente vive hoje numa sociedade que idolatra o novo, né? O ser jovem, a inovação é que é importante. O ser velho é descartável. Não, a gente aprende tanto quando a gente conversa com os idosos, é uma delícia. Um povo que conhece a sua história é um povo que evolui melhor. Se a gente conversa com os idosos, a gente conhece a história da família, da pessoa e até do próprio país. Então, eu queria que a Marli nos contasse também, principalmente porque o trabalho de vocês é intergeracional, né? Então, é essa coisa da gente aprender a cuidar, mas a aprender com o idoso também. Com certeza, Helena. Bom dia a todas vocês, é um prazer estar aqui. Eu me chamo Marli, eu sou psicóloga social, sou especialista em gerontologia e também terapeuta holística, também executando um trabalho paralelo à psicologia social com idosos. E lá no centro comunitário, que é um serviço de convivência inclusive e intergeracional, né, como a Helena diz, nós atendemos 149 idosos, né, da nossa região, né? Eu estou atuando na região sudoeste. E estar com esses idosos é muito aprendizado para a nossa vida. Eu aprendo cada dia mais a ser um ser humano melhor convivendo com essas pessoas, porque são histórias, são experiências, e que, infelizmente, a nossa sociedade não valoriza, não olha, ignora. E quando você tem um serviço que proporciona essa convivência, que para além da convivência social, o que a Mabel falou, a gente protege, a gente garante direito para essas pessoas, porque estar num centro de convivência, inclusive intergeracional, é algo que é garantido por lei, ter este espaço para elas. Infelizmente, não temos, como a Mabel falou, vários centros de convivência intergeracional nos bairros. Lá no Santa Lúcia, por exemplo, só tem nós. Na região sudoeste, temos 4, mas é pouco. No Santa Lúcia, temos ali uma demanda reprimida,
mas com certeza as outras OSCs que executam também este projeto devem ter as suas demandas também. E é de fundamental importância, né, que o poder público olhe para isso e veja, poxa, precisa ter mais espaço para cuidar dessas pessoas, porque ali a gente garante não só a convivência social, mas a qualidade de vida, o envelhecimento saudável, porque elas praticam atividades, elas têm as oficinas de fuxico, elas jogam vôlei adaptado, tem aulas de dança. Então, tudo isso traz uma melhora na qualidade de vida, na autonomia delas. Eu faço um grupo com assistente social que trabalha comigo, nós trabalhamos em equipe, né? Então, psicólogo, assistente social e os instrutores e educadores sociais. E também a nossa coordenação, enfim, há toda uma equipe por trás. Mas, quando o idoso chega e aí ele escolhe o que ele quer fazer, isso melhora significativamente a vida dele. Porque muitos estavam vivendo uma exclusão, um isolamento social. Então, no grupo que nós fazemos com as idosas, tem um grupo específico, ele chama o grupo Conviver. E você vê, no início, essas idosas chegavam cabibaixas, depressivas, não acreditando mais na vida. Eu estou velho mesmo e, para mim, as coisas não têm mais sentido, a minha família não me ouve. E aí você começa a fortalecer esse ser humano. Eu falo assim, não te ouve por quê? E aí, entre elas mesmo, uma começa a dar apoio para a outra e falar, não, você tem que se posicionar. Aí a outra fala, isso acontecia comigo, mas hoje minha filha não fala mais assim comigo, não. E aí, com o nosso apoio, né, a equipe técnica ali, falando que não é porque envelheceu, não é porque é idoso, não tem mais voz, não tem mais fala. Como assim? Quem manda na sua casa é a senhora, dona Maria. A senhora não pode deixar as pessoas tomarem conta daquilo que é seu. Mas a minha nora, elas queixam muito, né, da família. E ali é um momento para que elas desabafem, para que elas falem deste sofrimento, porque é um sofrimento. E quando eu tenho voz para falar, eu me fortaleço e eu falo, então não quer dizer porque eu estou velha, eu não posso mais falar que quem manda na minha casa sou eu. Então é muito importante esse espaço. Tem até um nome isso, né? A nossa sociedade tem evoluído tanto, a gente tem aprendido tanto sobre essas exclusões que a gente faz até inconscientemente. O nome é idadismo, né? Adorei aprender essa expressão, idadismo. Eu queria dar só mais uma informação para os nossos ouvintes, porque a gente falou muito em OSC. OSC é a Organização da Sociedade Civil, tá? Porque como algumas pessoas que estão nos ouvindo podem não ouvir. Mas eu acho que a Andréia tem mais uma pergunta. Me chamou a atenção esse número que você falou de poucas organizações fazendo esse trabalho aqui em Campinas e região, né? E me chamou a atenção que a Amabile comentou que em outro município isso é muito presente, né? E a gente vê a importância de haver um número maior dessas organizações de atuação de convívio de idoso nos territórios, porque é natural que o idoso tenha uma dificuldade de locomoção. Então, não pode ter um só por município, né? Teria que ter vários nos seus territórios, né? Sejam geridos pelo poder público, ou sejam centros comunitários, ou sejam grupos privados, alguma coisa assim. É muito importante, gente, a gente dar esse espaço de lazer, de convivência para os idosos. E aí eu tenho um depoimento de um ouvinte que a gente fez a entrevista na rua. Vamos ouvir só, porque acho que está bem em linha do que a gente falou. Bom dia, como você chama? Marília. Marília, o que você acha das condições de envelhecimento aqui de Campinas, né? Tem condição para o velho envelhecer feliz? Acho relativamente precárias, uma vez que minha avó veio para cá na pandemia e a gente tinha muitas poucas atividades para ela fazer, para se integrar com as pessoas da idade daqui, os SESC são muito longe, então a gente sentiu que ela ficou mais isolada. Na pandemia aqui? Durante a pandemia. Como que você acha que devia ser? Acho que deveria ter mais centros para idosos, grupos de futuro, coisas que não são presentes no momento. Ok, muito obrigada. Veja só, realmente a população está sentindo falta, né, desses espaços, né, desses centros-dias. E aí eu te pergunto,
vocês têm uma demanda reprimida, né? O ouvinte que está nos escutando aí está se inspirando e está aprendendo um pouquinho, né, da importância. Não sei se vocês, né, acho que cada um eu tenho uma experiência de idosos próximos a mim que antes da pandemia iam frequentemente a um parque, a um clube, faziam suas caminhadas e durante a pandemia tiveram que ficar presos, né? E foi nítido como essas pessoas murcharam, parece, né? Não tinham mais assunto, tal. Então, como é importante essa criação desse convívio. E aí eu pergunto, para quem está nos ouvindo, Marli e também a Amable, o que dá para fazer, né? Tem como essas pessoas se engajarem nas suas organizações, seja com voluntariado, com apoio financeiro, e como que elas fazem para talvez replicar isso nos seus territórios, nos seus bairros? Olha, eu acho de fundamental importância que a população olhe que o nosso país está envelhecendo. As pessoas estão envelhecendo, nós estamos envelhecendo. E aí, ao olhar um pouquinho para os idosos que estão aqui, sim, hoje presentes na nossa sociedade, que são tão importantes para a nossa vida, e olhar para você também, porque você vai envelhecer, eu vou envelhecer. O que eu desejo para o meu envelhecimento? Será que lá na frente eu quero ter um centro de convivência, inclusive intergeracional, que tenha vaga para que, se eu quiser fazer um vôlei adaptado, eu deixe o meu nome lá e eu seja contemplado, porque é um direito. Ninguém está pedindo algo assim, é um direito de toda pessoa. Então, acho que cabe nós, né, enquanto jovens ainda, enquanto seguindo aí para o nosso envelhecimento, cobrar dos nossos governos, dos nossos governantes. Olha, nós queremos mais no bairro X, Y, Z, seja lá onde você esteja, nós exigimos que tenha mais centro de convivência. Para os idosos que hoje precisam e para mim que vou envelhecer. E eu quero envelhecer com saúde, com qualidade de vida. E estes espaços proporcionam tudo isso. É de grande valia. Então, pelo que você está falando, uma das coisas é pressão ao poder público, né? E lá no Santa Lúcia, tem como alguém ajudar o Santa Lúcia? Como que faz para saber mais informações sobre o projeto de vocês? Tem sim. Nós também estamos de portas abertas para esclarecer dúvidas do que executamos, poder mostrar, passar ali um período com a gente, conhecer, né, as atividades. Mas nós também temos uma ação em movimento neste momento, que é para você que quer contribuir de alguma maneira financeiramente com a nossa instituição, você pode cadastrar o seu CPF na nota fiscal paulista, e aí você vai estar contribuindo. Quando você fizer a sua compra no mercado, você fala que quer deixar o seu CPF, e aí nós receberemos essa contribuição. E é uma forma de estar ajudando, porque nós sim recebemos o cofinanciamento da prefeitura, mas a gente pode melhorar ainda mais o nosso trabalho. E qual que é o site de vocês? Dá a ficha aí, que eu já vou passar para a Amable. É o www.ccjsantalucia.org.br. E eu vou deixar também o telefone, caso alguém queira ligar, para marcar uma visita, para conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho. É o 3223-3080. Vai ser um prazer receber vocês lá. E você, Amable, como que faz para a gente saber mais sobre as atividades e o trabalho da CEI? A gente pode acessar o nosso site, ele foi recém-modificado, está lindo aqui, www.seicampinas.org.br. Lá tem o nosso contato, o nosso telefone, os ramais direitinho. Está contando sobre o nosso serviço, sobre os outros projetos que a gente tem. A gente também é uma OSC que atua, como eu disse, com justiça restaurativa, comunicação não violenta. Então, nós também ofertamos lá formações, cursos para a comunidade, para os profissionais. É também uma instituição que tem se engajado nesse aspecto, né? E aí, queria acrescentar a fala da Marli, que, para além da pressão na política pública, né, aos nossos governantes, trabalhar a nossa educação, trabalhar o nosso processo de formação humano. É fundamental que a gente fale mais sobre a velhice, sobre o processo de envelhecimento, desde as crianças, adolescentes, adultos, que a gente também coloque cada geração para interagir junto,
Acho que esse é o grande plus do Centro de Convivência Intergeracional, essa convivência, que é onde a gente vai quebrando os preconceitos, os estereótipos, onde a gente vai, inclusive, aí combatendo o idadismo. Então, eu deixaria essa dica. Legal. Lena, quer fechar? Sim, a gente está chegando ao fim do nosso programa, né? Infelizmente. Rápido. As duas Boa. trouxeram muito mais informações, viu, gente? Quem está nos ouvindo, entra no nosso site Boa Ideia no Ar, já tem um site, boaideianoar.com. Entrem no .com.br. Entre no nosso site, porque as informações também que elas trouxeram, números de telefone, de centros de atendimento, mais informações, inclusive, dessas duas OSCs, né, Organizações de Sociedade Civil. Entre no site que vocês vão saber mais. Quero dar só mais um recadinho. Tem gente que não acredita que o Nota Fiscal Paulista dá dinheiro. Gente, para pessoa física não dá mesmo. Diminuiu muito, né? Antes a gente ganhava um certo dinheiro, dava até para pagar IPVA, agora não dá mais. Mas mudou a regra. As ONGs agora, as OSCs, né, agora recebem muito. Então, e é muito facinho, né, Marli? É só entrar no site, cadastrar, é 1 clique, 2 cliques, você cadastra, o Centro Comunitário Santa Lúcia já vai estar recebendo. Helena, e se tiver alguma dificuldade, quem sentir no seu coração que quer ajudar o Santa Lúcia, também pode ligar para a gente, que a gente marca um horário e ajuda a pessoa a fazer esse cadastro no nosso sistema ali, tudo certinho, para agilizar também, porque é muito bom essa ajuda. Para nós faz toda a diferença. Eu já fiz, gente, é facinho, mas é bom alguém ajudar. Bom, vamos para a nossa agenda. A gente combinou que toda vez que a gente fizer um programa, a gente vai contar as coisas bacanas que estão acontecendo em Campinas. Uma delas, gente, é uma aula aberta de práticas de Caixa do Divino na Congada, das caixeiras da Nascente. Vai ser agora domingo, nesse dia 7 de agosto, na Estação Cultura. Mais informações também, olha no nosso site que a gente tem lá o link. Antes, no dia 6 de agosto, nós temos uma caminhada numa área de preservação permanente, ali no Jardim Miriam. Nós vamos levar todo mundo para conhecer todas as dificuldades e coisas ruins que estão acontecendo na PP, mas as coisas boas também. Dia 13, no sábado que vem, temos a Feira Solidária, que é lá no São Marcos, no céu. Dessa vez vai ser na rua, acho que vai ser mais legal. Tem artesanato, tem bolo, tem pastel, uma delícia a Feira Solidária, gente. Aparece lá, é à tarde. E do dia 12 ao dia 27, temos a Semana da Juventude, inscrições abertas no site da Prefeitura. É isso, André. E a gente queria lembrar que todos vocês que têm algum conhecimento de algum evento ou campanha que esteja acontecendo em alguma organização social, entra no nosso site, cadastra lá e a gente vai divulgar aqui no nosso programa também. O nosso site boaideianoar.com.br, você vai achar todos os podcasts, todos os programas anteriores e também você pode mandar sugestões de pauta, de questões, de novos programas e todas as organizações sociais que estão ali cadastradas. É um jeito também de se engajar, de ser voluntário, de ver como pode ajudar e principalmente se inspirar para replicar essas iniciativas tão maravilhosas aí no seu bairro, na sua região. Tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Me instruiu demais e me inspirou demais. E até o próximo Boa Ideia no Ar. Muito obrigada, Marlima e Amabile. Até mais. Obrigada. Obrigada.